Olá, estamos juntos novamente. Amém? Quero trazer para a nossa meditação um versículo que está no livro de Jeremias. E essa passagem, esse versículo, é algo assim que nos tempos de hoje as pessoas têm dificuldade de acreditar que Deus possa trazer essa palavra aos nossos corações. E eu quero ajudar vocês a entender um pouquinho mais, de forma que com certeza o Espírito Santo ainda vai ampliar o entendimento, o conhecimento e o discernimento para vocês dessa mensagem, amém? Vamos meditar então no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 14, quando Deus diz para Jeremias assim: não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Amados, é difícil de acreditar, não é verdade? Mas Deus ainda fala com a gente a respeito de não orarmos por alguém, por um povo, por uma nação. Fala, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não mudou, amados. Ele continua sendo o mesmo. Deus trouxe essa palavra para Jeremias não interceder a ele pelo povo de Israel, porque o povo de Israel estava corrompido e estava fazendo assim coisas horrorosas no templo, sacrificando a Baal, adorando Baal. Então Deus não queria que intercedesse, ele não iria ouvir. E quando a gente traz essa palavra para a realidade de hoje, para a nossa vida hoje, amados, muitas vezes as pessoas estão entrando na brecha de oração, de intercessão, de batalha espiritual, sem saber se realmente Deus quer que oremos por, por algum motivo que ele não interessa ouvir. A Bíblia e o próprio Senhor Jesus fala para mim e para você assim: olha, orai um pelos outros, orai pelos vossos inimigos. Sim, ele fala para a gente fazer isso. Mas nós precisamos ter a consciência se ele quer ouvir a nossa oração, a nossa intercessão por alguém, em favor de alguém. Parece estranho e contraditório, mas não é, meu amado. Não é, minha amada. E você que me assiste, que tem um ministério de intercessão, eu quero trazer essa mensagem para despertar você. Há ordenança do Senhor para nós orarmos, sim, orarmos uns pelos outros, orarmos pelos nossos, sim. Mas antes de nos colocarmos na brecha para orarmos por alguém, nós precisamos saber se Deus quer que nós intercedamos por alguém, por alguma causa, algum fato, algum motivo. E se ele vai ouvir. Amados, às vezes as pessoas não entendem o que é intercessão, o que é interceder. É exatamente se colocar no lugar daquela pessoa, em favor de alguém, por alguém, perante Deus, contra aquilo que se levanta contrário na vida de alguém pela qual estamos pensando e dispondo a interceder por ela. E nós precisamos entender que Deus conhece passado, presente e futuro e sabe do presente e do futuro de tal pessoa que talvez desejamos orar por ela. E se Deus colocar no meu e no teu coração, não ore, não ore. Porque se colocar no mundo espiritual, intercedendo, orando, sem realmente Deus receber, é não ter Deus presente para ouvir. E isso é mexer com o inimigo sem a presença de Deus. É tomar lenhada, é tomar paulada. Isso não é brincadeira. E nós sabemos que quando nós intercedemos por alguém, pela área da vida de qualquer pessoa, aqueles inimigos espirituais vão tentar se levantar na mesma área contra a nossa vida. Então nós precisamos ter a certeza de que Deus vai ouvir, que Deus está disposto a ouvir nossa intercessão por alguém ou pela causa de alguém,
E que ele, ao ouvir a nossa intercessão, ele também vai nos guardar. Porque se ele não vai ouvir e fizermos intercessões, nós vamos mexer no mundo espiritual e podemos não ter aí o agir de Deus em nosso favor. Então, meus colegas de ministério, meus amigos, meus intercessores, você, meu amado e minha amada, que tem ministério de intercessão, conheça a vontade de Deus sobre tal pessoa que você vai se dispor a interceder por qualquer área da vida dela. Deus não queria que Jeremias intercedesse. Olha que Jeremias foi um profeta de Deus para o povo de Israel naquela época. Ele era o intercessor, ele era o mediador de Deus com o povo de Israel. E se você lê a Bíblia, você tem comunhão com a Bíblia, você vai ver o quanto Jeremias sofreu na mão do povo de Israel, na mão dos reis que estavam ali presentes naquela época, porque não acreditava que Deus estava mandando Jeremias dizer contrário ao que eles queriam ouvir, ao que eles queriam viver ou estavam vivendo. Muitas vezes essa é a realidade que nós estamos enfrentando, meus amados. Essa é a realidade. Principalmente os intercessores, os que têm chamado para interceder, se colocam na brecha porque não quer viver a vontade de Deus, só quer saber o que Deus pode trazer para a vida dela. E tem pessoas que conhecem muito bem o poder da oração, da intercessão de um justo. Ela tem poder e efeito na vida das pessoas. Mas se uma pessoa que você está se dispondo a interceder por ela está vivendo uma vida desagradável a Deus, Deus já usou meios, circunstâncias, situação para falar com ela e ela continua, então não adianta você interceder, porque olha o que ele disse: não orem em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles. Não adianta, meus amados, suplicar, não adianta clamar, não adianta interceder, não adianta orar, não adianta chorar em favor. Muito interessante, o Senhor me trouxe a memória aqui agora, quando Samuel estava triste pela situação que Saul estava passando, e Deus virou para Samuel e falou assim: por que você está triste a respeito dele? Eu já o rejeitei. E olha que Samuel era profeta, era intercessor, era o mediador, era juiz. E Deus falou com ele: olha, não adianta você ficar assim por ele não. Deus não estava aceitando nem a tristeza de Samuel em favor de Saul, porque Deus já tinha rejeitado. Olha, amados, há pessoas na face da terra que têm feito Deus rejeitá-la até que ela mude a conduta dela. E quando a gente vai lá para Jeremias 26:13, e Deus fala para mudar a conduta, isso é muito sério. E se não muda, amados, não adianta interceder, não. E Deus vira para Jeremias e fala assim: olha, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Algumas traduções falam na hora da aflição. Sabe, amados, tem pessoas que sabem o que deve fazer e não fazem. E na hora que a desgraça, a aflição vem, aí vai atrás dos intercessores, vai atrás do povo de Deus que ora e sabe que Deus escuta, para interceder por elas. E se você não sabe bem da vida de quem você está se dispondo a interceder, se prepare, porque o seu lombo vai queimar. Principalmente se Deus não quiser ouvir nada e não estiver interessado a ouvir. Aí entra aquela questão, talvez você está mais voltado para a questão humana, terrena, e não conhecendo Deus, não estando naquela intimidade com Deus para saber. A gente está tão mal acostumado a orar por todo mundo, interceder por todo mundo, pedir por todo mundo que chega até a gente pedindo para orar, que a gente já vai despejando diante de Deus as nossas palavras, as nossas intercessões, e nem sabemos se Deus está ouvindo. E as situações na vida de pessoas que a gente ora, intercede, e não muda. Por quê? Porque Deus não ouviu. A gente ouve muitas pessoas: será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que Deus não me ouve?
Será que Deus não está ouvindo as orações em meu favor? Amados, nós precisamos discernir se Deus não está ouvindo, se não é tempo de Deus responder. Deus está ouvindo, mas não é tempo de responder. Nós precisamos discernir se a pessoa está sendo trabalhada, tratada para poder Deus ouvir e responder. Nós precisamos discernir se realmente Deus está esperando aquela pessoa mudar para que ele ouça e responda. Nós precisamos saber o que está no coração de Deus quando vamos interceder por alguém. Às vezes nós conhecemos pessoas e falamos, alertamos, despertamos, exortamos elas para que elas mudem, deixem aquela conduta, deixem aquela situação da vida dela. Ela não dá atenção, não ouve. Como a própria palavra diz, enviei meus profetas até de madrugada, mas você não me ouviu. Aí na hora que a aflição, a desgraça vem, aí parece que vai mudar, mas só quer que a gente interceda para a poeira baixar, para continuar do mesmo jeito. Amados, Deus não gosta desse negócio de vai e vem, ioiô, sobe e desce, sabe? Não, Deus quer que a gente busque constantemente uma relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele. E tem pessoas que não querem, só querem as mãos dele, mas a face dele não. Então, se Deus está falando para você, a partir de agora, conhecer primeiro o coração dele a respeito da causa, motivo porque você possa querer se dispor a orar por alguém, e você conhecer essa vontade de Deus, e Deus falar para você, não ore, não ore. E já aconteceu comigo, amados. Deus da pessoa me pedir para orar e eu falar, não vou orar. Porque Deus não vai ouvir, não vai te responder. E Ele não tem interesse de falar com você sobre tal situação, não adianta. Comigo tem meio termo não, amados. Quem me conhece sabe disso. Então fica aqui esse despertamento de Deus para nós a respeito de sermos intercessores. Amém? Pensa nisso, reflita mais nesta passagem, nesta mensagem. Deixe o Espírito Santo trazer algo mais para você, principalmente você que tem um ministério de intercessão. Que o Espírito Santo continue falando com você. Esse é o desejo dele. É isso que ele quer fazer. Em todo tempo, falar comigo e com você. Para sabermos o que realmente orarmos, como realmente vivermos, como realmente termos uma conduta que agrade a ele. Amado, o que o povo hoje vive, o povo cristão vive hoje, não é muito diferente lá do tempo do povo de Israel, principalmente nesse tempo de Jeremias. Se você vamos pegar os 3 profetas aqui, Isaías, Jeremias e Ezequiel, o povo, em Isaías nem tanto, mas Jeremias, no tempo de Jeremias e também já ainda no tempo de Ezequiel, o povo estava rebelde, o povo estava de uma forma terrível na terra. E o problema não era só a questão do povo em si, de forma individual, mas o povo estava em questão do templo, em questão da pessoa de Deus. O povo estava realmente corrompido. E quando as coisas apertavam, o povo queria que os profetas intercedessem, que os profetas se colocassem na brecha. É diferente hoje. Não é não. Não é diferente. E Deus falou com Jeremias, não ore, porque eu não vou ouvir. E não adianta quando a desgraça ou a aflição chegar, vir clamar a mim, porque eu não ouvirei. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Se atente para isso, viu? Muito cuidado. Talvez você está aí tendo situações e circunstâncias na sua vida, na sua casa, na sua família, por causa de se colocar na brecha por alguém que Deus não vai e não está ouvindo. Mas o inimigo está sendo bombardeado por meio das suas orações e ele está te lenhando. Está lenhando a sua casa, lenhando aí a sua família. Deixa Deus falar mais com você. Prega o evangelho comigo. Leve essa mensagem para quem você sentir. Se inscreva no nosso canal, clique lá no sininho lá para você receber as notificações da nossa mensagem. Vamos falar do reino, da sua palavra para o povo, para as nações. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus.